conosco e encha-nos do teu Santo Espírito. Ó Deus, que os nossos olhos e os nossos ouvidos estejam atentos, ó Pai, àquilo que o Senhor quer nos ensinar. Em nome de Jesus. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrame teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrame teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Vamos declarar que Ele é santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Quero te ver. Queremos te ver, Pai. Quero te ver. Quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrame seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrame teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. O Senhor é santo, Pai. O Senhor é poderoso. O Senhor é alfa, ômega. Ó Deus, o Senhor é tudo. O Senhor é o verbo. O Senhor se fez, Pai. E é esse Deus maravilhoso que nós adoramos e exaltamos. Aleluia. Aleluia, Pai. Exaltado seja o Senhor. O Senhor é tudo para nós, Pai. Grande é o Senhor. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu.
grande e poderoso, Pai. Não há outro como o Senhor. Senhor, que é um Deus incomparável, Deus, aleluia. Não há outro como tu, não há, Pai. soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. És o alfa, o ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o alfa, o ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Aleluia, Pai. Aleluia, Senhor. Obrigado, Pai querido, pela tua palavra que é real, que se cumpre, pelas tuas promessas, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor há de fazer. Exaltamos o nome do Senhor, que é um Deus majestoso, Deus glorioso. Aleluia, Deus. Alfa, o ômega, o início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa, o ômega, o início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa, o ômega, o início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa, o ômega, o início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. És o alfa, o ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o alfa, o ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus, tu és Jesus, tu és Jesus. Rei dos reis, príncipe da paz, tu és e sempre será o nosso Deus, a quem tanto amamos. Exaltado seja o Senhor, Pai. Aleluia. Ei, fervente oração, vem o teu coração.
seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares do altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar. Só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar. Só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares então, sem que teu coração goza a paz que o Senhor pode dar. É que Deus não sentiu que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar. Só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Aleluia, graça e paz. Com alegria, prazer que nós nos encontramos mais uma vez. Eu venho aqui para trazer uma palavra do Senhor ao seu coração. E nesta noite eu gostaria de tratar sobre coisas do fim. O tempo do fim. Mas antes, eu queria lembrar a nossa igreja, aos nossos membros, o trabalho que continua sendo feito para as nossas crianças. A irmã Arminda, juntamente com o irmão Roberto e o Israel, tem feito um trabalho excelente para as nossas crianças, tanto da igreja quanto outras pessoas que os irmãos puderem informar e encaminhar para que eles possam ouvir, participar e serem abençoados. Então divulgue os nossos vídeos, faça isso e será uma grande bênção, com certeza. Nós temos pessoas fora do nosso país que estão participando conosco, e você que ainda não fez isso, pode participar. Se você é pai, coloca a sua criança para assistir, e isso vai fazer bem para o crescimento espiritual do seu filho, da sua filha também.
Queremos lembrar também aos irmãos que nós estamos com um trabalho de assistência social, a nossa ação solidária. Nós estamos trabalhando nisso, os obreiros da igreja se reuniram e nós decidimos participar nesta hora difícil, porque passa a sociedade brasileira com pessoas carentes, necessitando de alimentos. Então nós estamos recebendo cestas básicas, aqui na igreja mesmo, na casa ao lado, na rua Padre Marinho, número 101, e também estamos recebendo em espécie, em transferência bancária, que qualquer pessoa que desejar participar pode fazer isso através do nosso Fundo Missionário Aquiles Barbosa Júnior. Nós temos os nossos dados para oferecer essa oportunidade aos irmãos, o Pix do Fundo Missionário, a sua conta, e você pode fazer. É necessário que quando fizer alguma doação, alguma oferta para a ação solidária, que você identifique o seu nome e também que é para este fim, para que não seja colocado em conta do Fundo Missionário para o trabalho missionário. E por falar em ofertas, nós temos também as ofertas para a nossa igreja e os dízimos que os irmãos podem trazer à casa do Senhor, podem caminhar através da conta da igreja, do Pix da igreja, podem fazer isso. A nossa igreja, graças a Deus, tem recebido da parte dos irmãos a atenção, e nós louvamos ao Deus e agradecemos por sua vida, você que tem cooperado com a obra do Senhor. Nós sabemos que Deus é quem supre, é Ele quem nos dá tudo que nós precisamos graciosamente. Ele nos dá tudo para o nosso bem. Nós estamos, então, hoje, queremos iniciar uma série de palestras, não vou dizer um estudo profundo, mas uma palestra. É uma conversa com os irmãos a respeito de coisas do fim, do tempo do fim, começando com esse tema, passando pelo arrebatamento da igreja, ressurreição e outros assuntos mais. Para isso nós vamos começar lendo em Apocalipse capítulo 22, versículo de número 12. Esse versículo diz: eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa, que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. A palavra de Jesus é que venho sem demora. Jesus virá sem demora. Jesus não tarda e Jesus não falha. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, e Ele prometeu vir no tempo certo, o tempo determinado pelo Pai para que Ele volte para receber a sua igreja. Alguns assuntos estão ligados a esse tema, como esse tema das últimas coisas, o da escatologia, como é chamado em teologia, ou como alguns costumam dizer, o fim do mundo. Quando será o fim? Quando virá o fim? E nós temos então aí, relacionado com esse tema, o princípio das dores. Jesus falou sobre isso, a grande tribulação também, o arrebatamento da igreja, isto é mais explorado pelo apóstolo Paulo, o milênio, o anticristo e o julgamento final. A grande tribulação e a questão do anticristo têm sido assuntos muito debatidos nesses tempos que nós estamos vivendo. Em tempos de calamidade, há sempre um recrudescimento de opiniões que pessoas trazem sobre o que está acontecendo, principalmente questionando quais são as causas e o que se deve fazer, além dos que profetizam o que vai acontecer. Então, nesses dias nós encontramos muitas pessoas que estão
questionando. Afinal de contas, nós estamos vivendo uma pandemia mundial, é mundial, e este problema do vírus tem afetado muitas nações e o nosso país não fugiu à regra. E nós estamos vivendo esse problema aqui e no meio disso tudo surgem pessoas perguntando: por quê? De onde vem? Será que foi Deus que permitiu? Ou se o diabo mandou? Então, há muitos questionamentos sobre isso e as pessoas ficam curiosas para saber o que se deve fazer nesse tempo, como deve proceder. E, finalmente, aos que querem anteceder ou antever aquilo que vai acontecer logo depois, como será depois disso? Aos que não somente querem saber o que vai acontecer, mas que profetizam o que vai acontecer, inclusive no meio das pandemias, no meio do sofrimento do povo, há pessoas que estão profetizando nesse tempo, quando tem surgido muitos profetas, na maioria profetizando catástrofes imensas. No mês passado, mês de março, eu tive a consulta de algumas pessoas que estavam preocupadas, porque houve uma profecia. O pastor lá de Brasília, o pastor Vilarindo, que foi nosso amigo, hoje está com o Senhor, ele costumava dizer que não eram profecias, eram profetadas ou bafecias, eram expressões que ele usava. E essa pretensa profecia dizia que na noite do dia 30 de março para 31 de março haveria uma grande calamidade, as pessoas não deviam sair de casa, as pessoas tinham que ficar em casa orando e não podiam ter nenhum movimento fora. O tempo passou, nada se realizou, e a pessoa começa a se desculpar porque isso não aconteceu. Então, nesses momentos que estamos vivendo, tem surgido muitos profetas e, infelizmente, a maioria deles profetizando catástrofes e castigos piores do que a sociedade está enfrentando. E há um apelo tão grande, como se Deus estivesse pronto a castigar os seus servos, principalmente os crentes, a igreja. A igreja tem sido açoitada por esse tipo de profecia. E um questionamento que sempre surge entre os cristãos é: está chegando o fim do mundo? Será que o fim do mundo está próximo? Evidentemente que cada dia que passa, o fim do mundo está mais perto, um dia a menos, para chegar até lá. Mas nós podemos saber quando será? Nós podemos dizer que essa pandemia é um sinal para o fim do mundo, um sinal da volta de Cristo, um sinal da vinda do anticristo? Então as pessoas estão se perguntando isso e querem saber se realmente é assim. Na verdade, ultimamente tem havido também uma preocupação muito grande sobre a vinda do anticristo e a grande tribulação. A respeito do anticristo, nós encontramos há muito tempo, já de muito tempo, que as pessoas sempre procuram identificar uma pessoa que este é o anticristo, e fazem as contas numéricas do seu nome, e dizem: esse aqui é o anticristo. E o tempo passa e não acontece nada. É certo que o fim virá, a Bíblia diz, e lá no Velho Testamento está escrito: o fim vem, o fim vai chegar. E um dos assuntos mais importantes, mais discutidos, mais controvertidos, é o que trata do arrebatamento e principalmente da segunda vinda de Cristo e a grande tribulação. Claro que a questão do milênio está envolvida nisso, sendo que alguns aceitam que haja o milênio, outros que não. Nós não vamos entrar nisso agora, mas é bom lembrar que há pessoas que dizem que não haverá um milênio com Jesus reinando na terra,
enquanto outros dizem que sim, e aí há uma variedade grande de opiniões sobre isso. Uma coisa é certa para nós os cristãos: Jesus voltará, e Jesus arrebatará ou levará a sua igreja. Muitos têm usado esse tema para trazer preocupação e medo aos seus seguidores. Hoje nós vivemos no tempo de seguidores. Você segue as outras pessoas e outras pessoas seguem você, seguem no Instagram, seguem no Facebook e outros meios mais. E há pessoas que têm muitos seguidores e estão trazendo com as suas palavras medo e preocupação às pessoas que estão vivendo. Evidentemente, nós temos muitas pessoas sofrendo nesses dias. Em todo o tempo da humanidade há pessoas sofrendo, mas nesses dias de uma pandemia isso se torna mais evidente, mais contundente, e as pessoas aproveitam isso para trazer medo, e os meios de comunicação também fazem esse papel. Quando a Bíblia trata desses assuntos, contudo, ela não faz com a intenção de trazer medo e tanta preocupação às pessoas, de maneira que elas fiquem desorientadas, de maneira que elas fiquem desanimadas. A Bíblia trata o assunto de uma maneira diferente. Ela não mostra esse assunto para uma especulação. Então, com que objetivo nós devemos falar, estudar e ensinar sobre ensinos relacionados ao fim? Porque o fim vem. O fim vem para toda a carne, e o fim vem para a terra. A Bíblia diz que o que nós vemos hoje, o que está aqui diante dos nossos olhos de matéria, um dia desaparecerá. O fogo há de consumir todas as coisas. Mas antes disso, muito da história ainda tem que acontecer. Muito será o que a nossa humanidade terá que viver até que chegue esse tempo. A Bíblia se preocupa em preparar as pessoas para o fim. O Senhor Jesus falou aos seus discípulos para que eles vigiassem. Essa é uma atitude que nós devemos ter quando nós pensamos no que vem à nossa frente. É verdade que se Jesus não vier a nós no arrebatamento, nós iremos a Ele através da morte, porque ao homem está ordenado morrer uma vez e depois disso vem o juízo. E o espírito volta a Deus que o deu e a carne volta ao pó como era. Mas o Senhor Jesus falou com seus discípulos que eles deviam vigiar. Contou a parábola das 10 virgens, que 5 eram nécias e 5 eram sábias, 5 tolas e 5 sábias, e mostrando que nós temos que ficar atentos e vigilantes, esperando a volta do Senhor. Há muitas pessoas que talvez estejam esperando um tempo especial para se preparar para quando o Senhor Jesus voltar. Isso não vai resolver nada. Nós temos que resolver agora, assim como a salvação tem que ser resolvida nesse tempo que nós estamos vivendo neste momento. Nós temos que pensar nisso. Jesus contou as parábolas, aquela parábola do Senhor que se ausentou e depois ele voltou. Como é que ele encontrou as pessoas a quem ele confiou o seu reino? Você precisa então estar preparado, mas não vai deixar para se preparar num dia qualquer, num dia indeterminado aí na frente. Tem que começar a se preparar hoje. E o começo da preparação de qualquer pessoa é receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Paulo exorta aos Tessalonicenses a não dormir, mas a vigiar e serem sóbrios. Em 1 Tessalonicenses 5, 6, ele diz: não durmamos, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Enquanto nós estamos neste mundo e aguardamos a vinda do Senhor, nós precisamos estar vigilantes, precisamos estar despertos.
Eu acho interessante que muitas pessoas hoje estão gritando: acorda, igreja, acorda, igreja. Mas esta palavra o Senhor Jesus já falou há muito tempo e deve ecoar nos corações o tempo todo, que nós precisamos estar vigilantes, nós não podemos estar dormindo. Paulo diz: não durmamos como os demais, mas oremos, mas vigiemos e sejamos sóbrios. E a questão da vigilância não é apenas em época de catástrofe iminente ou presente, mas em todo o tempo. Paulo diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A nossa vigilância é constante, é agora, e nós precisamos vigiar, porque há um inimigo que nos espreita de todos os lados, e nós temos que lutar contra ele o tempo todo, mas nós podemos lembrar que o Senhor Jesus está conosco, e o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem, e o Senhor os livra. O Senhor é o nosso Deus, e Ele nos dá força, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Quando a Bíblia trata da questão da volta do Senhor Jesus, da sua vinda, da nossa reunião com Ele, ela o faz para trazer esperança também ao nosso coração. O Senhor não quer que nós vivamos uma vida deprimente, de tristeza, de incertezas, mas quer que nós tenhamos a alegria e o prazer de ter esperança nele, e esperança de coisas que virão e que nos abençoarão. Depois de falar sobre o princípio das dores, coisas terríveis que precederiam a sua volta, Jesus disse para os seus discípulos que quando essas coisas começassem a acontecer, eles deveriam ter uma atitude de alegria. Olha o que ele diz: ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Meus irmãos, todo esse problema que nos estão sendo apresentados no momento, pelos quais nós passamos, tudo isso é uma maneira que Deus está usando para nos trazer mais perto dEle, para saber que a nossa redenção, aquele tempo quando nós estaremos com o Senhor, está mais próximo agora. O apóstolo Paulo, depois de exortar aos Tessalonicenses a não dormir, mas vigiar e serem sóbrios, conclui dizendo que o assunto da volta de Jesus deve ser de consolo e edificação. Deve ser para consolo e edificação. Ele diz em 1 Tessalonicenses 5,11: portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente. Consolem-se uns aos outros. Então, o que tal o irmão chegar para um outro irmão e dizer: olha, Jesus Cristo virá, Jesus Cristo está voltando. Não para o outro irmão falar assim: deixa eu arrumar a minha vida primeiro. Não, mas para que o outro diga: eu estou preparado, eu fico alegre porque o Senhor Jesus vai voltar. Isso é a nossa grande esperança. E em 2 Tessalonicenses ele diz, no capítulo 2, verso 15: assim, pois, irmãos, fiquem firmes e guardem as tradições que lhe foram ensinadas. Fiquem firmes, nós precisamos ficar firmes no Senhor, nós precisamos ficar firmes na sua obra, nós precisamos estar prontos e preparados o tempo todo. O tempo todo nós precisamos estar preparados. Este é um tempo que nós estamos vivendo, um tempo muito difícil. Poucas pessoas que ainda vivem passaram por situação tão difícil. Ainda remanescente da época da gripe espanhola. Mas hoje nós estamos vivendo, a maioria da humanidade, a quase absoluta, está vivendo essa questão da pandemia, com hospitais lotados, com pessoas sofrendo em casa, com pessoas sendo levadas. E nós estamos vivendo
numa expectativa do que vai acontecer. Algumas pessoas estão se arriscando a dizer o que vai acontecer depois, o que a igreja vai viver depois, como é que vai viver, qual será o tipo de culto que a igreja terá que desenvolver. Mas uma coisa nós temos certeza: se nós estamos na presença do Senhor, quando Ele voltar, Ele nos levará para estar com Ele. Esse tempo do fim que nós estamos vivendo é um tempo muito difícil. O apóstolo Paulo diz que nos últimos tempos os homens seriam escarnecedores, amantes de si mesmo, sem afeição natural, sem misericórdia, avarentos e uma série de outras qualidades negativas. Mas nesse tempo é o tempo que a nossa luz deve brilhar mais. Quanto mais tenebroso é o mundo, mais a nossa luz há de resplandecer para a glória do nosso Deus. Por pior que seja essa situação que estamos vivendo, a recomendação é para que não nos desanimemos. Não fique desanimado. Talvez você sofreu algo muito difícil nesses dias. Um vizinho nosso, por exemplo, nesses dias, ele passou 40 dias entubado. Ele esteve lá entre a vida e a morte, mas graças a Deus, ele se levantou, está em casa de novo. Outros não tiveram essa mesma sorte, e outros apanharam a doença, mas não sentiram tanto. Mas seja qual for a sua situação, quando você pensa que o futuro nos reserva a vinda de Jesus, e a nossa reunião com Ele para estarmos juntos do Senhor Jesus, então nós precisamos ver nisso um motivo para nos alegrarmos, para termos a alegria de dizer: o Senhor vem e Ele vai me levar. Eu me lembro de um homem há tantos anos atrás, quando eu ainda era seminarista, e nessa ocasião eu ia a Goiânia nas férias, e os meus amigos lá da 4ª Igreja Batista me levavam à casa de um homem que estava sobre a cama, doente. Ele não conseguia se levantar, ele não conseguia falar, ele simplesmente pedia para cantar um hino que falava do céu. E quando nós começávamos a cantar, aquele homem olhava para cima e tentava apontar para o céu, e as lágrimas desciam nos seus olhos, na esperança de estar reunido com o Senhor. Nós não temos maior privilégio do que esse, porque o céu é muito importante. Não é pelas pessoas que nós vamos encontrar lá, os nossos entes queridos, que será uma coisa muito maravilhosa, com certeza. Não é por encontrarmos os grandes apóstolos e profetas, não é por estarmos em uma cidade que a Bíblia compara a ruas de ouro, a portas de pérola, mas é por nós estarmos na presença do Senhor Jesus, de uma maneira total, integral, e nós estamos junto dele, usufruindo as maiores bênçãos celestiais. Mas a Bíblia diz: sejam vigilantes, fiquem firmes. Sejam vigilantes, fiquem firmes. O apóstolo Pedro diz que nós devemos esperar e apressar a vinda do Senhor na sua segunda carta. No capítulo 3, versos 11 e 12, ele diz: uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. É assim que nós devemos viver, uma vida santa, uma vida piedosa, uma vida de temor ao Senhor. Esperemos o Senhor em santidade, amor e consagração. Assim nós estaremos esperando o Senhor. Nós temos que esperar, nós temos que aguardar a sua vinda,
Pode ser que ele não venha no nosso tempo, mas o apóstolo Paulo já aguardava naquele tempo. Os irmãos aguardavam a volta do Senhor. Mas nós também podemos apressar a vinda do Senhor, a vinda desse dia, quando o Senhor virá para levar a sua igreja para estar com Ele. Nós podemos fazer isso indo às pessoas que têm necessidade do Evangelho. Nós podemos fazer isso orando por aqueles que estão nos campos missionários. E nós podemos fazer isso contribuindo com os nossos bens, para que o reino de Deus cresça e a glória do Senhor seja manifestada neste mundo. Que nesse tempo de pandemia, nesse tempo difícil, nós sejamos firmes no Senhor e nos alegremos sabendo que Ele tem o melhor para nós, que somos fiéis a Ele. O Senhor abençoe você, o Senhor abençoe a sua família, e cada dia a graça do Senhor seja abundante sobre a sua vida. Nós vamos orar ao Senhor neste momento e dedicar mais uma vez a nossa vida na expectativa da volta do Senhor Jesus nesse tempo do fim. Pai Santo, nós agradecemos ao Senhor, porque nós temos essa grande esperança. É uma esperança que vibra o nosso ser, pois nós aguardamos o Senhor. O Senhor virá, o Senhor voltará, o Senhor arrebatará a tua igreja. Está escrito que o Senhor veio e arrebatará a tua igreja, e por isso nós te louvamos. Deus, que cada pessoa que nos ouve neste momento, toda pessoa que ouve essa palavra do Senhor, que ela esteja preparada, e se não está, comece aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Se a pessoa está em pecado, que ela reconheça o seu pecado, confesse, volte-se para o Senhor, porque o Senhor é rico em perdoar. Nós pedimos, Senhor, que tenhas misericórdia, e abençoe as famílias da nossa igreja, abençoa as famílias da nossa pátria, e usa de misericórdia com cada uma. E abençoa, Senhor, também a nossa pátria, o nosso país, trazendo uma bênção especial às igrejas, trazendo uma bênção especial ao nosso governo, a nível municipal, estadual e federal. Deus, para que o Senhor seja o Rei, o Senhor do nosso país, que a nossa pátria seja realmente do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, sejam com todo Israel de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Minha pátria para Cristo. Hino 439. Minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lá prestado, lá formoso, é por ti o meu amor. E o meu Deus de excelsa graça te desprezo em seu favor. Salve Deus, a minha pátria varonil. Salve Deus, a minha terra, esta terra do Brasil. Quero, pois, com alegria ver teu povo tão gentil, aceitando o Evangelho nesta terra do Brasil. Brava gente brasileira,